Lago Toba. Na ilha de Sumatra, na Indonésia, um lago gigantesco domina a paisagem. O Lago Toba, com 500 metros de profundidade, é o maior lago vulcânico do mundo, ocupando a cadeia de um supervulcão. Sim, o lago que você vê hoje está sobre a cratera de um dos maiores desastres naturais da história. A erupção do Monte Toba, que aconteceu há cerca de 74 mil anos, foi tão poderosa que a caldeira desabou e formou a depressão que se encheu de água, criando o lago. A erupção foi tão violenta que se estima que ela tenha alterado o clima global por anos. No centro do lago há uma ilha, a ilha de Samosir, que foi formada por um novo movimento do vulcão. O Lago Toba é um lugar de beleza imensa, com praias e vilarejos que recebem turistas. Mas sua história geológica é um lembrete que a natureza tem uma força que pode mudar o planeta. A presença do lago em uma caldeira de supervulcão é um fenômeno único e fascinante, que mistura a beleza da paisagem com a história geológica mais intensa que se pode imaginar. Lago Tahoe. Na fronteira entre a Califórnia e Nevada, nos Estados Unidos, as montanhas de Sierra Nevada guardam um dos lagos mais bonitos do mundo, o Lago Tahoe, com 501 metros de profundidade. É famoso por suas águas cristalinas de um azul profundo. Sua beleza natural é tão grande que o lago se tornou um dos destinos de férias mais procurados do país, atraindo milhões de turistas. A clareza da água é um dos seus maiores atrativos, permitindo que a luz penetre a grandes profundidades. O lago se formou a partir de falhas geológicas, que criaram uma bacia gigantesca que foi preenchida com água de rios e degelo de geleiras. As suas águas são tão puras que, em alguns lugares, é possível ver o fundo a mais de 20 metros de profundidade. A vida no lago é rica, com diversas espécies de peixes e aves. A beleza de Tahoe é um reflexo de um ecossistema delicado e único. A história e a geologia do lugar, combinadas com a paisagem espetacular, fazem do Lago Tahoe uma joia da natureza que nos inspira a cuidar e preservar os nossos recursos naturais. Lago Sares. Imagine um lago que simplesmente não existia até o início do século passado. No Tajiquistão, um país montanhoso da Ásia Central, o Lago Sares nasceu de uma forma dramática após um terremoto gigantesco em 1911. O tremor causou um deslizamento de terra enorme, que formou uma represa natural de mais de 500 metros de altura, bloqueando o rio e criando o lago. Hoje ele atinge a profundidade de 501 metros. Esse lago é um fenômeno geológico raro, mas também um desafio. A represa natural que o contém é chamada de Represa Usoi, e o risco de um novo terremoto que a destrua preocupa os especialistas, que temem o desastre natural para as comunidades que vivem abaixo. A paisagem ao redor do lago é espetacular, com montanhas íngremes e um ambiente isolado que o tornam inacessível para a maioria das pessoas. O Lago Sares é um lembrete vivo da força destrutiva e criativa da natureza e de como eventos geológicos inesperados podem moldar a paisagem de uma maneira única e impactante. Lago Hornindalsvatnet. A Noruega, famosa por seus fiordes e paisagens épicas, esconde o lago mais profundo da Europa, o Lago Hornindalsvatnet. Com impressionantes 514 metros de profundidade, é também um dos mais transparentes do mundo. A sua clareza é tão grande que a visibilidade chega a profundidades inacreditáveis. A razão para essa pureza está na sua origem. Ele não é alimentado por rios que carregam sedimentos. Em vez disso, a sua água vem do degelo de glaciares e de rios subterrâneos, que são naturalmente filtrados. Por conta disso, a vida de peixes no lago é mais limitada, mas a água é tão limpa que muitas pessoas podem bebê-la diretamente. Sua profundidade extrema é resultado do movimento de glaciares, que escavaram a terra durante a última era do gelo e formaram uma bacia enorme. A lenda local diz que há um monstro que vive em suas profundezas, o Hornindalsvatnet Trollet, um conto que só aumenta o mistério do lugar. Esse lago é um exemplo perfeito de como as forças da natureza, como o gelo, podem criar uma paisagem de beleza singular e águas tão puras que parecem espelhos. Lago Carreira.
Na Patagônia, uma região de paisagens gigantescas no sul da América do Sul, existe um lago que tem um nome duplo e uma beleza inigualável: o Lago General Carreira, Buenos Aires. Com seus 586 metros de profundidade, é uma joia compartilhada entre o Chile e a Argentina. O que torna esse lago tão especial é a combinação de suas águas glaciais, de um azul impressionante com as famosas cavernas de mármore. Essas formações geológicas são esculpidas pela água do lago que, ao longo de milhares de anos, desgastou as rochas de mármore da beira. A luz do sol reflete nas paredes das cavernas, criando um espetáculo de tons de azul e turquesa que parece irreal. O lago tem origem glacial e a sua profundidade é resultado da erosão causada pelas geleiras que se moveram e moldaram a paisagem. A sua imensa área e a beleza natural fazem dele um ponto turístico importante, mas é a sua história geológica esculpida pelo tempo e pelo gelo que o torna verdadeiramente fascinante. É um lugar onde a natureza mostra sua capacidade de criar obras de arte que parecem ter saído de um sonho. Lago Matano. Na ilha de Sulawesi, na Indonésia, um lago antigo e profundo guarda segredos. O Lago Matano, com 590 metros de profundidade, é um dos lagos mais antigos do mundo, com uma história que remonta a mais de 1 milhão de anos. Sua idade avançada e seu isolamento geográfico o transformaram em um laboratório natural de evolução. Ele abriga espécies de peixes, caranguejos e outros organismos que não existem em nenhum outro lugar da Terra. A biodiversidade é tão única que os cientistas o comparam com as Ilhas Galápagos. O Matano é conhecido por suas águas cristalinas, que revelam um ecossistema fascinante. A sua formação está ligada a uma falha tectônica, que criou uma depressão profunda onde a água se acumulou ao longo do tempo. As águas do lago têm uma característica especial. Elas são ricas em minerais, especialmente níquel, o que faz com que a exploração mineral seja um tema de debate na região. No entanto, a beleza natural e a importância biológica do Lago Matano são inegáveis. Ele é um tesouro natural que mostra como o tempo, a geologia e a evolução podem trabalhar juntos para criar um ecossistema único e um dos lugares mais incríveis do nosso planeta. Lago Cratera. Em meio às montanhas de Oregon, nos Estados Unidos, o espetáculo da natureza hipnotiza quem o vê. O Lago Cratera. Não é só a sua profundidade de 594 metros que impressiona, mas também sua história e sua cor. O lago fica dentro de uma caldeira, que é o que restou de uma montanha vulcânica que desabou sobre si mesma há quase 8.000 anos. O vulcão chamado Monte Mazama entrou em erupção, colapsou e formou a cratera que foi se enchendo de água da chuva e do degelo da neve. O resultado é um lago que parece um olho azul, com águas tão cristalinas que a visibilidade pode chegar a 40 metros de profundidade. A cor azul intensa se deve à pureza da água, que não tem rios para entrar ou sair, e à ausência de sedimentos e poluentes. Apenas a luz do sol interage com a água. A formação do lago é um lembrete da forma dos vulcões, mas a beleza do lugar é o que realmente captura a atenção. A Ilha do Espírito Mágico, que é um cone de cinzas que se formou após a erupção principal, emerge das águas, tornando a paisagem ainda mais mística. O Lago Cratera é uma prova de que, mesmo depois de uma catástrofe natural, a natureza tem um jeito incrível de se renovar e criar paisagens de tirar o fôlego. Grande Lago do Escravo. O Canadá, país de paisagens imensas e lagos incontáveis, esconde o mais profundo da América do Norte, o Grande Lago do Escravo, com 614 metros de profundidade. O nome, que pode parecer estranho, vem da tradução de uma palavra de um povo indígena local, os Dechodeni, que eram chamados de Slavey pelos primeiros exploradores. O lago é gigantesco e seu tamanho é um reflexo do seu passado glacial. A sua bacia foi esculpida há milhares de anos, quando geleiras colossais recuaram e deixaram para trás uma depressão enorme. O lago fica coberto por gelo durante a maior parte do ano.
o que torna a exploração de suas águas um desafio. Por ter áreas de muita profundidade, ele é um ecossistema com duas partes bem distintas, a parte rasa e a parte mais funda. A vida na parte rasa é abundante, enquanto a vida na parte mais funda é mais limitada. Apesar de sua profundidade e de baixas temperaturas, o lago é vital para a região. Ele é uma fonte de água e vida para a vida selvagem, e as comunidades próximas dependem dele para a pesca. É um lugar onde a natureza mostra sua força e resiliência, e nos lembra da poderosa história geológica do nosso planeta. Lago Issyk-Kul. No coração das montanhas do Quirguistão existe um lago que tem um segredo. Ele não congela no inverno. O Lago Issyk-Kul, com seus 668 metros de profundidade, é conhecido como a Pérola da Ásia Central e tem águas salgadas. A sua salinidade, apesar de não ser tão alta quanto a do mar, é o suficiente para impedir que ele congele, mesmo com as temperaturas baixíssimas da região. O Issyk-Kul é um lago endorreico, o que significa que rios e nascentes o alimentam, mas a água só sai por evaporação, o que concentra os sais e minerais. Ele não tem nenhuma saída natural. A beleza desse lugar é de tirar o fôlego. Águas azuis profundas cercadas por picos de montanhas cobertas de neve. Ao longo da história, ele foi uma parada importante na Rota da Seda, atraindo viajantes, comerciantes e até lendas. Dizem que cidades antigas e até tesouros estão submersos em suas profundezas. Hoje, o lago é um destino de ecoturismo e um refúgio para aves migratórias. O Lago Issyk-Kul é um lembrete de como a geologia e o clima podem criar paisagens e fenômenos únicos no nosso planeta. Lago Malawi. Na África, uma imensa reserva de água doce se destaca, e não é só pela sua profundidade de 706 metros. O Lago Malawi, que se estende por Malawi, Moçambique e Tanzânia, é um verdadeiro aquário natural. Ele abriga o maior número de espécies de peixes de lago do mundo, com mais de 850 tipos diferentes de ciclídeos, uma família de peixes que se adaptou a cada cantinho do lago. É um paraíso para os biólogos, que estudam como a evolução agiu nesse lugar. A biodiversidade é tão grande que parece que a natureza teve pressa em criar vida ali, e a ciência ainda tenta entender a velocidade dessa diversificação. O Lago Malawi é uma parte do famoso Vale do Rift, uma fenda que está dividindo o continente africano lentamente. A geologia por trás de sua formação cria paisagens incríveis, com montanhas e falésias submersas, que formam habitats únicos para os peixes. Para as comunidades que vivem ao redor, o lago é a principal fonte de alimento, transporte e economia. É um tesouro natural que nos mostra a força da evolução e a beleza de um ecossistema único no mundo. Lago O'Higgins San Martín. Localizado no coração da Patagônia, na fronteira entre o Chile e a Argentina. O Lago O'Higgins San Martín é uma maravilha natural de cor turquesa intensa. Este é o lago mais profundo das Américas e o quinto mais profundo do mundo, com 836 metros. O nome duplo é um reflexo de sua localização: O'Higgins no lado chileno e San Martín no lado argentino, homenageando heróis da independência de cada país. A beleza do lago é inegável, mas sua formação é o que realmente impressiona. Ele é um lago glacial esculpido pela ação de geleiras que se moveram e criaram uma bacia profunda. As águas de cor azul leitosa vêm da suspensão de farinha de rocha, minúsculas partículas de rocha trituradas pelo movimento das geleiras, que refletem a luz do sol de uma maneira única. Uma das características mais fascinantes desse lago é a sua formação irregular, com 8 braços que se estendem em diferentes direções, tornando a sua paisagem ainda mais dramática e complexa. Ele serve como uma importante reserva de água doce na região, alimentado pelo degelo de montanhas e glaciares. Esse lago é a prova de que a força da natureza, em sua forma mais lenta e constante, pode criar paisagens de uma beleza e profundidade incomparáveis. Lago Vostok.
No coração da Antártida, escondido sob 4 km de gelo, jaz o Lago Vostok. É um dos ambientes mais extremos e isolados do planeta. A sua profundidade é estimada entre 900 e 1000 metros. O lago foi descoberto em 1996, mas o desafio de alcançá-lo era imenso. As temperaturas no local chegam a menos 89 graus Celsius. E a pressão da camada de gelo acima do lago é gigantesca. Por que ele não congela? A resposta está em duas coisas. A enorme pressão do gelo diminui o ponto de congelamento da água, e o calor geotérmico vindo do interior da Terra aquece o fundo do lago, mantendo-o em um estado líquido. Os cientistas acreditam que o Vostok pode ter sido isolado do mundo por milhões de anos. Esse isolamento total levanta uma pergunta intrigante. Será que existe vida lá embaixo? Micro-organismos que evoluíram em um ambiente sem luz solar e sem contato com a atmosfera por tanto tempo? A exploração do Vostok tem sido cautelosa para não contaminar o ecossistema único. Ele é uma cápsula do tempo, um lugar que pode nos dar pistas sobre como a vida pode sobreviver em condições extremas, e até mesmo nos ajudar a buscar vida em outros planetas, como as luas geladas de Júpiter e Saturno. Mar Cáspio. Imagine um corpo d'água tão grande que foi confundido com um mar por séculos. Esse é o Mar Cáspio, o maior lago do mundo em área, e um dos mais profundos, com um ponto máximo de 1025 metros. O que o torna tão especial é sua natureza paradoxal. Ele é um lago, mas suas águas são salgadas. A salinidade é bem menor que a do oceano, mas é suficiente para ter uma fauna marinha adaptada, como a famosa esturjão, que produz o caviar. O Cáspio é o lar de cerca de 90% dos esturjões do planeta, localizado na fronteira entre a Europa e a Ásia. É cercado por 5 países: Rússia, Cazaquistão, Irã, Azerbaijão e Turcomenistão, e não tem saída para o oceano. Sua história geológica é fascinante. Há milhões de anos ele era parte de um antigo oceano, o Paratétis, que se estendia da Europa Central até a Ásia. Com a movimentação das placas tectônicas e o surgimento de montanhas, o Cáspio se separou e se tornou o lago que conhecemos hoje. As mudanças no nível da água ao longo do tempo criaram grandes desafios e disputas políticas entre os países vizinhos, mas a grandiosidade e a riqueza de suas águas continuam a ser um ponto de interesse e estudo para geógrafos e biólogos. Lago Tanganica. Na África, uma imensa fenda no chão do continente abriga o Lago Tanganica, o segundo lago mais profundo do mundo, com seus 1470 metros de profundidade. Ele é tão comprido que se estende por 4 países: a República Democrática do Congo, a Tanzânia, a Zâmbia e o Burundi. É como se fosse um mar interior gigantesco. Sua profundidade é tamanha que na parte mais funda não há oxigênio. Essa falta de oxigênio cria um ambiente anóxico, ou seja, sem vida, na maior parte de seu volume. Mas a parte de cima é um ecossistema incrivelmente vibrante e cheio de vida. O Tanganica é conhecido pela sua biodiversidade única, especialmente por ser o lar de uma enorme variedade de peixes ciclídeos, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Acredita-se que esses peixes evoluíram ali, isolados por milhões de anos. O lago faz parte do Vale do Rift africano, uma falha geológica que está lentamente dividindo o continente. Esse processo de separação criou a bacia profunda do lago, e a geologia por trás de sua formação ainda está em andamento. O Lago Tanganica é um laboratório vivo, um lugar onde a geografia e a biologia se encontram para criar um dos ecossistemas mais fascinantes e importantes do planeta. Lago Baikal. Imagina um lago que guarda sozinho cerca de 20% de toda a água doce líquida do nosso planeta. Parece coisa de outro mundo, mas é a realidade do Lago Baikal, na gelada Sibéria, na Rússia. O Baikal não é apenas o mais profundo, com impressionantes 1.642 metros, mas também o mais antigo do mundo, com mais de 25 milhões de anos de existência.
Essa idade avançada o transformou em um verdadeiro caldeirão de evolução biológica, lar de milhares de espécies que não existem em nenhum outro lugar da Terra, entre elas a foca do Baikal, a única espécie de foca de água doce do planeta. A formação desse lago é um espetáculo geológico. Ele fica numa zona de falha tectônica ativa, o que significa que as placas da Terra estão se separando lentamente. E essa separação criou a fossa que o Baikal preenche. Essa dinâmica geológica contínua faz com que ele continue a se aprofundar alguns centímetros a cada ano. A transparência de suas águas é de tirar o fôlego, permitindo que a luz do Sol penetre a até 40 metros de profundidade no inverno. Essa claridade se deve à pureza da água, mantida por uma densa rede de micro-organismos que agem como um sistema de filtragem natural. É um lugar de extremos, beleza natural, profundidade abissal e uma história geológica tão rica quanto a sua biodiversidade.